Olá, gente. É com muita alegria, né, que a gente retoma esse terceiro encontro sobre o estudo da pontuação e vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? Nós temos aqui, né, essa 15ª aula, né, e os objetivos de aprendizagem aqui, mais uma vez, só para a gente recapitular, só para a gente relembrar, é reconhecer os sinais de pontuação. A gente já conheceu grande parte dessas sinalizações, né? Depois é identificar os sentidos que decorrem desses sinais de pontuação nos textos mais variados e depois, por último, é aprender a utilizar esses sinais de pontuação no texto. É uma coisa que a gente vai fazer num outro momento, numa outra etapa, tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai conhecer as aspas, né? Para que servem as aspas? Quando é que eu devo utilizar as aspas no texto? Então é isso agora que a gente vai entender, procurar entender, tá certo? As aspas, elas indicam fala, citação. O que é citação? É quando eu quero pegar uma palavra que alguém disse, um texto que outra pessoa escreveu e quero colocar no meu texto, eu tenho que aspear, ou seja, eu tenho que colocar aspas, né, nesse texto. Por quê? Porque o texto não é de minha autoria. E aí vai revelar, não é, uma ética que eu vou ter com a produção escrita de outra pessoa. Então as aspas, elas indicam fala, citação e isolam certas palavras e expressões. Temos aqui o seguinte, as aspas, elas têm várias funções. Elas podem servir para isolar palavras, não é? Essa palavra pode ser um estrangeirismo. O que é um estrangeirismo? É uma palavra de outro idioma que a gente utiliza. Por exemplo, blackout. O que é blackout? É um apagão. É quando falta energia em geral, em todos os lugares. Aí a gente diz, olha, houve um blackout, houve um apagão. Não é? Lockdown, que é uma palavra muito utilizada hoje. Né? Lockdown nada mais é que um fechamento geral. Né? Você fechar tudo, as ruas, as pessoas ficam confinadas em casa, especialmente num período de pandemia. Muitas vezes é necessário tomar a medida, né, difícil do lockdown. E esse lockdown é uma palavra em língua inglesa. Então, se eu for utilizar essa expressão, essa palavra no texto, em língua portuguesa, isso é um estrangeirismo, é uma palavra estrangeira. Então, eu devo colocar aspas, tá certo? Nós temos aqui também o neologismo. O que são neologismos? São novas palavras. São expressões, não é, que são criadas, mas que ainda não estão ali no dicionário, não pertencem ao dicionário. Uma colega, certa vez, ela contou uma história que, ao receber a visita de uma aluna com a sua mãe, e a casa estava em reforma, né, não tinha feito o reboco ainda, tal. E aí a criança olhou para ela e disse, tia, puxa, que legal essa tua casa, mas é uma pena, né, que ela é meio desalegre. A palavra desalegre aí, se você for buscar no dicionário, ela não existe. Foi uma invenção da criança. E criança tem uma capacidade assim muito rica, né, de criar, de produzir novas palavras. No entanto, essa nova palavra, né, como eu disse, se você for pesquisar no dicionário, ela não existe. Por isso que ela leva o nome de neologismo. Neo quer dizer novo, logismo vem de logos, quer dizer palavra, tá certo? Então, os neologismos, essas palavras que eu não consigo identificar ali, grafadas, né, registradas no dicionário, eu devo utilizar aspas. E também em expressões populares ou termos que são alheios à norma culta. O que são expressões populares? São expressões que fogem à regra gramatical. É quando alguém diz, você falou errado, porque não existe essa coisa de falar errado. Existe se comunicar errado. Eu posso me comunicar, eu posso até utilizar as palavras corretas, adequadas, né, do ponto de vista da gramática, mas me comunicar errado. Por quê? Porque eu não soube utilizar essas palavras da maneira mais adequada e mais acessível possível. Tá bom? Então, toda vez
que eu for utilizar uma expressão que ela for alheia, que ela não pertencer à norma culta, à norma gramatical, eu devo utilizar aspas. As aspas, gente, elas também indicam fala ou citação de texto de outra pessoa, alheio, né? Quando é que isso acontece? Por exemplo, quando eu estou lendo aqui um poema, né? Um poema de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, Tecendo Amanhã. Então, eu vou pegar um fragmento daquele poema e vou colocar no meu texto, na minha redação. Eu devo colocar aspas para indicar que aquele texto não é de minha autoria, tá bom? E a mesma coisa, não é? Quando esse texto ele estiver aí indicando a fala de alguém. Vamos para os exemplos. Temos aí, olha, o chamado cancelamento está na moda no Brasil. Veja que a palavra cancelamento é uma palavra antiga, mas o significado que está sendo utilizado aí é novo, não é? Eu cancelava a conta de energia, eu cancelava o fornecimento da água, a conta de telefone, mas cancelamento aí não tem nada a ver com isso, não é? O cancelamento aí tem a ver com pessoas que são, na verdade, vistas ou mal vistas no meio, especialmente da internet. Então, uma celebridade que se comportou de forma inadequada perante a população, perante a sociedade, as pessoas deixam de seguir. E aí é o que significa a palavra cancelamento aí. Todos vocês já sabem. Só que essa palavra, nesse contexto aí, ela ganhou um sentido novo, um sentido diferente. Logo, a palavra cancelamento aí tem que vir com entre aspas, tá certo? Na letra B, temos aqui, vamos investigar incansavelmente, disse o delegado. Olha só, vamos investigar incansavelmente. Fui eu que disse? Não, foi o delegado. Então, para indicar que foi o delegado ou que foi outra pessoa que disse aquilo, eu coloco aspas. Na letra C, eu tenho aqui um fragmento, né, de versos aqui, de um poema. E eu digo, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Olha, são versos do Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, lá de Itabira, né? Então, é um poema muito conhecido. Mesmo assim, eu devo utilizar aspas. E, sobretudo, por isso eu devo utilizar aspas, né? E quando eu coloco essas aspas, gente, eu indico duas coisas. Primeiro, que eu tenho maturidade linguística, né, para não me apropriar de uma frase ou de um conteúdo de outra pessoa. E segundo, que eu tenho um repertório de leitura razoável, porque, olha, eu lancei mão, no caso aí, de um poema do Carlos Drummond de Andrade para enriquecer o meu texto, tá bom? Vamos para o próximo agora. Para a próxima sinalização. Olha, a gente está retomando agora o estudo das vírgulas, ou da vírgula, não é? A vírgula, ela é uma sinalização bem complexa. Então, a gente vai para essa segunda parte, ok? Como eu disse na aula, no primeiro encontro, em que a gente falou sobre o uso da vírgula, a vírgula ela serve, não é, como pausa leve na leitura. Ela separa termos dentro do mesmo período. Então, vamos ver agora mais alguns aspectos que indicam quando eu devo utilizar a vírgula. Vamos passar aqui. Então, algumas situações em que se deve usar a vírgula. Sétimo, né? Porque na aula, no primeiro encontro, a gente só fez até o sexto. Então, o sétimo item diz o seguinte: eu devo usar a vírgula para separar orações coordenadas, sindéticas, adversativas ou conclusivas. Olha que palavrão, né? Olha que palavra longa, que expressão longa. Orações, o que são orações? São expressões que contêm verbo, coordenadas, porque elas se coordenam entre si. Sindéticas, não é? Porque elas precisam de síndeto. Síndeto quer dizer ligação, ok? E essa ligação pode ser uma ligação de oposição,
ou pode ser uma ligação de conclusão. A gente vai entender melhor isso. Então, orações coordenadas sindéticas são orações independentes, introduzidas por conjunção. Então, na letra A temos aqui, olha, ela estudou muito esta semana, mas não conseguiu ir bem na prova. Veja que tem um mas aí. O que é um mas? É uma conjunção adversativa. Eu posso substituir esse mas por porém, por todavia, no entanto, contudo, tá certo? Eu tenho uma infinidade de conjunções adversativas. Todas elas devem ser, no caso aí, olha, antecedidas, precedidas do uso da vírgula. Ela estudou muito esta semana, mas não conseguiu ir bem na prova. Aí nós temos aqui na letra B agora, estamos treinando muito, portanto, teremos bom desempenho. Veja que eu tenho aí, olha, antes do portanto, que é uma conjunção, não é, conclusiva, de caráter de conclusão, eu tenho uma vírgula aí, olha, estamos treinando muito, vírgula, ou seja, logo, portanto, por conseguinte, teremos bom desempenho. Na letra C, nós temos aqui, olha, ora vou a pé, ora vou de bicicleta. Esse ora aí é uma conjunção alternativa, tá certo? Que dá a ideia aí de alternância. Não foi colocada no exemplo acima, mas aí eu estou acrescentando aqui para vocês que você vai utilizar também a vírgula todas as vezes que você utilizar uma conjunção alternativa, ok? Pode ser ora, né? Pode ser por ou pode ser o e assim por diante. Olha só, eu tenho uma observação aqui, eu acho que ela é bem relevante também para a gente compreender. Olha, se as orações coordenadas forem introduzidas pelas conjunções e, nem, ou, não há necessidade de usar vírgula, tá certo? Exemplo, gosto de comer frutas de manhã e adoro comer salada no almoço. Gente, isso aqui não está desdizendo o que eu falei acima não, tá certo? Porque existem exceções. A regra tem exceções. Então, olha só, gosto de comer frutas de manhã e adoro comer salada no almoço. Esse E aí tem uma ideia de adição, tem uma ideia de soma. Eu gosto de uma coisa e adoro outra coisa, tá? Aí tem uma exceção. Se os sujeitos das orações forem diferentes, recomenda-se aí, é claro, o uso da vírgula. Você tem que usar a vírgula. Exemplo, gosto de comer frutas e Manuela gosta de comer chocolate. Veja que o sujeito, diferentemente da oração anterior, da frase anterior, ele muda. Porque quem gosta de comer frutas? Eu. O sujeito está subentendido, olha. Eu não digo ele gosto, eu não digo nós gosto, não é? Eu digo eu gosto. Então ali está o sujeito subentendido. Ele não aparece, mas ele está subentendido. Este é o sujeito da primeira oração. O sujeito da segunda oração não é mais a palavra eu, é a palavra Manuela. Não é? Eu não digo eu gosta, não é? Eu digo eu gosto. Então, agora, Manuela gosta, ou ela gosta, Cicrana ou Beltrana gosta, tá? Então, veja que aí eu vou ter que utilizar a vírgula. Por quê? Porque os sujeitos são diferentes, tá bom? São umas regrinhas que a gente vai internalizando, não é? Que a gente vai internalizando aos poucos, com a prática, né? Com a utilização da escrita, do processo de escrita, de leitura. E aos pouquinhos a gente vai internalizando essas regras de maneira que depois, automaticamente, né, de modo muito natural, você vai conseguir empregar essas regras. Não adianta também chegar agora, eita, eu tenho que aprender esse conteúdo em 20 minutos, em 30 minutos, porque não é assim. É um processo, é um passo a passo. E eu tenho certeza que o seu professor, a sua professora, estará sempre à disposição para lhe auxiliar, para lhe ajudar no que for preciso na compreensão desse conteúdo, tá? Vamos adiante. Uma oitava regra aqui para a gente utilizar a vírgula. A vírgula a gente vai utilizar também quando for para separar orações coordenadas assindéticas. Orações, já disse,
é tudo aquilo que tem verbo. É uma expressão que tem verbo. Coordenada, porque ela vive em coordenação com outra oração. Por isso que são orações no plural, orações coordenadas. Elas se juntam de maneira coordenada. E assindéticas, porque essa junção se dá sem o auxílio de conjunção, ou seja, sem o auxílio do síndeto. O que é o síndeto ou a conjunção? É uma ligação, gente, simplesmente. É como se eu não tivesse uma ligação entre uma coisa e outra. Esse A aqui, olha, antes de assíndeto, na palavra assindética, quer dizer negação. Ou seja, não tem ligação. Então, as orações coordenadas assindéticas, elas são orações independentes, não introduzidas por conjunção. Veja que eu tenho um exemplo aqui, ó. A Maria foi ao cinema. A Maria foi ao cinema. O João ficou em casa. Então veja que eu não tenho ligação aí. Se eu quisesse colocar uma ligação aí, o que era que eu colocaria? Eu colocaria uma conjunção aditiva. A Maria foi ao cinema e o João ficou em casa. Ou o mais adequado seria uma conjunção adversativa. A Maria foi ao cinema, porém o João ficou em casa. Todavia o João ficou em casa. Contudo, o João ficou em casa. Mas no caso, eu não tenho ligação. Se eu não tenho ligação, eu não tenho síndeto. Por isso é uma oração coordenada, são orações coordenadas assindéticas. E para tanto, eu devo utilizar a vírgula entre uma oração e outra. No nono aspecto aqui, em que eu devo utilizar vírgula, toda vez que for para separar o predicativo do sujeito em ordem inversa. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é aquilo que dá uma qualidade ao sujeito, uma característica ao sujeito, uma qualificação ao sujeito. Olha o exemplo ali, olha. Esperava, ansiosa pela chegada da encomenda. Veja que tem uma casquinha de banana ali. Esperava é verbo, ansiosa é adjetivo, não é? Pela é preposição. Chegada é o verbo chegar no particípio, né? Olha, dá a preposição, encomenda é substantivo. Então, cadê o sujeito aqui? Do ponto de vista sintático, eu fiz uma análise aqui morfológica, mas do ponto de vista sintático, cadê o sujeito? O sujeito está ali, olha, antes da palavra esperava, só que ele está subentendido. Não é? Esperava, ansiosa. Eu digo eu esperava, pode ser eu, o sujeito, mas pode ser também ela. Esperava, ansiosa pela chegada da encomenda. Tá certo? Está subentendido ali, é um sujeito subentendido, e esse ansiosa se refere a esse sujeito que está subentendido. Vamos para o décimo aspecto. Né? Eu tenho aqui, olha, separar orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem relação de dependência. Olha, diferentemente das orações coordenadas, as orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência entre uma e outra. Por quê? Se eu tirar uma, a outra fica sem sentido. Vai ter uma oração principal e vai ter uma oração auxiliar ali. Olha só aqui. Quando cheguei à escola, a aula já tinha começado. Faz o teste aí. Tenta tirar a primeira oração. Quando cheguei à escola. Se eu digo quando cheguei à escola e encerro a minha oração, ela vai ficar vazia, ela vai ficar sem sentido. Sim, quando cheguei à escola, o que, meu filho? Continue, diga o que você queria dizer. Aí eu digo, a aula já tinha começado. Opa, aí sim, agora eu compreendi. Então, todas as vezes que for para juntar essas orações subordinadas, eu devo recorrer ao uso da vírgula. Na letra B, se tivesse feito com calma, o problema teria sido evitado. Ó, se tivesse feito com calma o quê? Aí ele diz, o problema teria sido evitado. Veja que uma oração depende da outra para ter sentido completo. E na hora que eu vou escrever, eu tenho que usar aí, tenho que recorrer ao uso da vírgula. Na letra C, embora tenhamos agido corretamente, o resultado não foi o esperado. Veja que a segunda oração, que é a principal, ela faz sentido. O resultado não foi o esperado. Mas se eu colocar só a primeira, isoladamente, ela não faz sentido, não tem sentido completo. Embora tenhamos agido corretamente. Por quê?
porque essa oração ela é uma oração auxiliar, ela é uma oração dependente da principal. Por isso, são orações subordinadas, tá certo? E, portanto, eu devo utilizar a vírgula. E eu penso que é a última agora. Nós temos aqui, olha, separar orações subordinadas adjetivas explicativas. O que são essas orações? Elas são orações que acrescentam qualidade ao elemento anterior. É o mesmo, gente, em outras palavras, que uma frase intercalada. Eu digo aqui, olha, os brasileiros, aí eu quero dar uma característica dos brasileiros, que são fãs de futebol, assistiram a partida com muita atenção. Então, os brasileiros que são fãs de futebol assistiram a partida com muita atenção. Bem, eu penso que é por aqui, não é? A gente encerra essa parte desses conteúdos. Só que já vou advertindo a vocês, mais adiante vamos retomar esse estudo de uso da vírgula, né? Nos casos em que não devemos usá-la. Veja como a vírgula é um assunto complicado, né? Complexo, vamos dizer. A gente vai ter uma outra aula só para mostrar os casos em que a gente não pode e não deve fazer o uso da vírgula, tá certo? É isso que temos para hoje. E aí já fazendo uma convocação, né? Já convocando vocês para que participe do nosso próximo encontro e em que a gente vai, digamos assim, encerrar, fechar, né? Dar o fechamento desse conteúdo de pontuação. E, mais uma vez, eu faço um apelo. Estude em casa, se dedique, pesquise, converse com a sua professora, com o seu professor. Ele é muito importante para auxiliar, né, nesse processo de aprendizagem e de assimilação do conteúdo, mas você precisa, sobretudo, especialmente, praticar, tá certo? Então, gente, até lá e use máscara, se cuide.